Logo no início dessa aula, eu mostrei que quando você abre o QCAD pela primeira vez, ele vai mostrar um painel com algumas opções, como, por exemplo, você pode escolher qual é a unidade padrão, qual é a língua que você vai usar para a interface. Caso você tenha, eventualmente, caso você não tenha feito as escolhas naquele painel, não tem problema, você pode alterar essas opções a qualquer momento aqui no QCAD. Onde é que você faz isso? Se eu for lá no menu Editar, preferências do aplicativo, você tem preferências do desenho e do aplicativo. Então, aqui, por exemplo, nas preferências do aplicativo, você pode alterar a linguagem. Então, caso você queira voltar para inglês, você tem aqui a opção de voltar para inglês. Você pode alterar aqui, por exemplo, padrões para novos desenhos. Então, você tem aqui as unidades. Você pode usar, por exemplo, metro, ou se você quiser, você pode usar centímetro. Algumas pessoas gostam de desenhar usando centímetros. Aqui você tem as unidades para o papel. Essa opção para o papel não tinha disponível lá naquela janela inicial. Você pode mudar caso você queira aqui. Você tem as opções aqui relacionadas, por exemplo, com linhas de cota. São opções padrão para que você comece a criar essas linhas de cota. Você tem aqui, por exemplo, opções relacionadas com coordenadas, qual é o tipo de divisão. Ele tem, inclusive, alguns exemplos aqui, por exemplo, coordenadas relativas, coordenadas absolutas, e funciona de maneira muito parecida com o AutoCAD. Você vai usar aqui uma arroba e você vai especificar quais são as coordenadas que você quer usar para o seu desenho. Tanto usando, por exemplo, coordenadas polares, como usando coordenadas cartesianas com x e y para fazer o seu desenho. Então você pode fazer essas alterações aqui, em qualquer momento você escolhe, modifica e aplica. Dependendo do que você escolher, pode ser necessário fechar o QCAD e abrir ele novamente. Além das opções de aplicativo, nós temos as preferências de desenho. Então essas aqui se aplicam única e exclusivamente a esse desenho. Então você tem aqui, por exemplo, as opções relacionadas com cotas, a exibição de pontos, como é que funciona a nossa grade, tipos de linha, unidades de desenho. Aqui, se eu fizer alterações nas unidades aqui nesse painel, isso será aplicado única e exclusivamente nesse projeto, ou nesse projeto que eu estou editando aqui agora, e não para todos os novos arquivos. Você tem aqui as opções relacionadas com impressão. Então, as páginas, eu tinha escolhido a A3 lá no início, então eu tenho aqui a opção de modificar essa página. E você tem aqui as viewports, que vão ser usadas aqui para, por exemplo, o nosso desenho. Você pode usar aqui, por exemplo, duas verticais, se eu aplicar. Então, o QCAD vai mostrar duas viewports aqui. E se você usar as opções de zoom, você pode ver partes diferentes do mesmo desenho. Veja que aqui eu estou no meu desenho sem título 5. Quando eu volto para outro desenho, ele muda o layout. Então aqui você pode escolher, se eu for lá em preferências do desenho, viewports, você tem como escolher aqui divisões diferentes para a sua interface. O que é muito parecido com o software 3D, só que aqui se aplica especificamente a um layout de desenho do próprio QCAD.